Graça e a paz, amém? É um privilégio estar aqui. Pastor Eduardo, obrigado pelo convite, de estar ministrando a mensagem do Senhor aqui ao coração de vocês. Oi, Ju, tudo bem? Ó, a Ju ali, ó, que deu ali, encontro no shopping. E Marcos? Tá aqui, não sai daqui de quarta-feira, ó. Né, Ju? Deus é bom demais, né? Deus é bom demais mesmo. Eu sei que vocês estão, no mês passado, vocês trabalharam, esmiuçaram, né? Trabalharam o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, né? O Pão Nosso também, né? E assim eu via, né? O Eduardo sempre mandava, o pastor Eduardo sempre mandava as artes, né? Das quartas-feiras, os temas, né? Glória a Deus por essa série. Acho que muitos acompanharam, se não todos acompanharam, né? E eu acredito que Deus falou muito ao coração de vocês. E hoje eu recebi esse desafio de trazer a mensagem sobre o que a oração produz. Por que devemos orar? Quando oramos, o que acontece conosco? E assim, eu fazia um retrospecto da minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa verdadeira comigo mesmo. O Du e a Calogos me conhecem há muito tempo, né? Assim, eu sei que eu não sou um dos mais intelectuais ou dos mais inteligentes, lógico que o Senhor que a gente adquire com conhecimento, porém a minha vida sempre foi pautada por esse tópico, por essa palavra de 6 letras, né, chamada oração. Então a minha vida foi pautada por isso. Sempre eu mergulhei na oração, sempre busquei a Deus na oração, sempre conheci Deus na oração e por meio da sua palavra, e hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isso com você. E eu tenho certeza que se você deixou de orar, se você deixou de ter essa prática na sua vida, desse hábito na tua vida, eu tenho absoluta certeza que o Espírito de Deus que me trouxe aqui hoje colocará um desejo, uma sede, uma fome no seu coração pela oração, que você não vai se conter e pensar em ir embora para casa, esperar chegar em casa. Você vai buscar Ele aqui, e eu não sei o que o Espírito de Deus vai fazer com você quando estiver no carro, quando estiver andando pela rua, porque eu sei que o Senhor quer que nós busquemos Ele através da oração, amém? Coloque-se de pé por um instante. Lucas capítulo 11. Primeiro vamos lá, Mateus capítulo 11. Capítulo 6, perdão. Mateus 6, depois vamos para Lucas 11. Combinado? O pastor Eduardo falou que eu tenho até 11h30, né? Até 11h30 para ministrar. Se não fala a memória, ali é o César no fundo ali, né? César, tudo bem? Na paz? Na graça? César é um atleta de Cristo ali também, com a sua esposa. Glória a Deus pela sua vida. Mateus capítulo 6, verso 5 em diante diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa, o galardão, talvez na sua tradução. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ore ao teu Deus, que está em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tens necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, talvez ofensas nos seus, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Lucas 11. Lucas 11, verso 9, Lucas 11, perdão, verso 1 em diante, 1 ao 4. De uma feita estava Jesus, o quê? Orando, em certo lugar.
Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentações. Feche seus olhos. Senhor, nós nos achegamos diante do Senhor, nos aproximamos do Senhor por meio da oração. Aqui está a tua palavra é fiel e digna de aceitação. A tua palavra, Senhor, ó Pai, ela penetra o mais profundo do coração do homem. O Senhor conhece os pensamentos, as intenções, e que a sua palavra, a qual o Senhor tem compromisso com ela, produz o efeito necessário no coração de cada um. Pai, no teu nome, Jesus, a tua palavra é suficiente. Eu oro para que, assim como o pastor Eduardo orou, eu oro para que o teu Espírito Santo me use nessa hora, para falar aos corações aqui presentes, e eles saiam daqui, ó Pai, ministrados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, ó Pai, saiam daqui edificados para a glória do teu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Pode se sentar por um instante. Nos dias de hoje, falar de oração. Os dias de hoje, onde nós gastamos mais tempo na televisão, mais tempo nas redes sociais, mais tempo no Facebook, mais tempo no Instagram, mais tempo vasculhando a vida um do outro, onde nós gastamos mais tempo nas tarefas, nos estudos, gastamos tempo com excesso de trabalho que temos, porque realmente devemos causar impacto para as pessoas, devemos fazer as coisas que nos foram confiadas, devemos fazer algo a mais do que foi colocado para nós, e no final de dia após dia nós chegamos lá e falamos as mesmas coisas sempre. Qual? Nós não temos tempo para orar. Eu não tive tempo para ler a palavra, eu não tive tempo para orar ao Senhor, eu não tive tempo de me achegar no Senhor, porque afinal, o Senhor sabe que eu estou cansado, o Senhor sabe que eu estou atarefado, o Senhor sabe que eu estou com excesso de trabalho, o Senhor sabe que eu dei muito tempo para minhas tarefas, para minhas redes sociais, para o meu WhatsApp, para o meu Facebook, que eu respondi todos os e-mails que chegaram a mim, mas eu não mandei um e-mail para ele, que eu recebi todos os WhatsApps que mandaram para mim, mas eu não mandei nenhum WhatsApp para ele, que eu fiz todas as fotos no Instagram, mas que eu não entrei em contato com ele. Eu estou conectado com tudo e todos, menos com ele. Dias difíceis, dias aonde o mundo nos pressiona, dias aonde nós temos perdido esse valor que é a oração, é o tempo a sós com Deus. E algumas coisas me chamam a atenção no texto, porque eu li o primeiro, Mateus capítulo 6, se você for ver, no Sermão do Monte, aquelas práticas do capítulo 1 sobre esmola, eram três práticas piedosas dos fariseus. Era a prática de dar esmolas, era a prática de orar e de jejuar, mas eles faziam com uma outra intenção, para serem vistos. Jesus chama esses homens de sepulcro caiado. Sepulcro caiado, talvez você vai dar uma volta no cemitério e você sabe o que é. Sepulcro caiado é aqui por fora está tudo lindo, mármore, maravilhoso, mas depois que você abre e olha por dentro, só está podre, uma podridão. Eram esses homens chamados fariseus. E o Senhor, obrigado. Amém. E o Senhor, ele era contra esses homens. O Senhor, ele não aprovava a oração desses homens, a esmola desses homens, o jejum desses homens, porque ele não fazia para o Senhor, ele fazia para serem vistos. E no meio desse sermão, no meio desse sermão que o Senhor está dizendo no capítulo 6, ele fala a respeito sobre o Pai Nosso, que vocês leram, que vocês esmiuçaram, que vocês estudaram. E em Lucas capítulo 11, Jesus vem a falar do Pai Nosso novamente. Mas há uma diferença daquele em Mateus capítulo 6, e uma diferença desse narrado pelo médico Lucas. No capítulo 1,
no 2, diz assim, versículo 2 diz assim: Ele nos ensinou, quando orardes. Mas no versículo 1, ele diz o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Eu fico pensando, os discípulos caminhando com Jesus, os discípulos andando com Jesus, os discípulos vendo os milagres, os discípulos vendo os feitos, vendo que um cego viu, vendo que um surdo ouviu, um paralítico andou, vendo que milagres aconteciam, vendo que uma viúva vinha com seu filho no meio da cidade. Jesus ressuscita aquele menino, e o que ele pede para Jesus ensinar a ele? Ele não pede: me ensina a fazer milagres, me ensina a ressuscitar mortos. Jesus me ensina, nos ensina, Jesus nos ensina a fazer esses prodígios, multiplicar pães e peixes. Ensinam. A única coisa que eles pedem para Jesus é: ensina-nos a orar. Por que será que ele pediu isso? Diante de tantas coisas que eles viam Jesus fazer, por que pedir para Jesus ensiná-los a orar? Por que aprender a orar? Já que orar é algo tão banal. Por que orar se Deus é soberano? Por que orar se Deus sabe de todas as coisas? Por que orar se ainda que a palavra chega à minha boca Ele já conhece? Talvez sejam essas perguntas que ficam na sua cabeça todos os dias. E eu acredito que pelo Espírito de Deus, eu serei usado por Ele para trazer essa resposta a vocês. Deus não muda a sua soberania, Ele é soberano para sempre. Quantos têm filhos aqui? Filhos, é pai, são pais e mães. Às vezes eu sei que o meu filho quer, às vezes eu sei que o meu filho está precisando, às vezes eu sei o que ele vai pedir, porém eu gosto muito de ouvir quando ele fala: papai, eu preciso disso, papai, eu preciso daquilo. Antes que a palavra chegue aos lábios do meu filho, eu sei o que ele quer, mas quando eu ouço a voz dele, quando ele expressa o que está no coração dele, quando ele diz o que ele deseja, quando ele chega até a mim para pedir algo, eu dou com mais agrado, eu dou com mais prazer. Aquela palavra, ela entra no meu coração e faz com que eu ame mais ainda. Talvez seja por isso que o Senhor gosta de ouvir a nossa voz, de ouvir a nossa oração, ainda que Ele saiba o que iremos dizer. Então os discípulos estavam ali e diziam: ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, nós queremos aprender a orar. Sabe por quê? Nós contemplamos quando o Senhor se retira sozinho, nós contemplamos quando o Senhor sobe no Getsemane, e o Senhor vai lá e ora, e o Senhor fica horas e horas orando no seu particular. Nós contemplamos quando você tem o seu secreto, tem o seu jardim. Nós contemplamos quando o Senhor fala: fica aqui, vocês aqui um pouquinho, que eu vou lá, que eu preciso orar, falar com o Pai. Nós contemplamos que quando a multidão quer fazer de você, de o Senhor um rei, o Senhor se retira para orar. Nós contemplamos o seu hábito, contemplamos as suas atitudes todos os dias, e nós estamos vendo que esse é o segredo da sua vida, do seu ministério. O Senhor se retira para orar, o Senhor ora, o Senhor tem intimidade com o Pai, e nós queremos aprender a orar como o Senhor ora. Nós vemos que o Senhor fala com Ele, Ele responde. Nós vemos que o Senhor sai, o Senhor gasta horas e horas com Ele de madrugada, e quando o Senhor sai, o Senhor toca o enfermo, ele fica curado. O Senhor toca um paralítico, ele fica curado. O Senhor toca o menino, ele ressuscita. O Senhor levanta os olhos para o alto e fala com o Pai, Ele multiplica o pão. Nós queremos essa intimidade. Nós queremos aprender a orar como o Senhor ora. Nos ensina-nos a orar, Jesus. Ensina-nos a orar, a buscar o Senhor, a chegar perto de Ti de todo o coração. E o versículo 2 é muito espetacular. Ele diz assim: então os ensinou, quando orardes, não é se você orar, não é se você tiver vontade de orar,
Mas quando orardes, presta atenção, vocês estão vendo meu exemplo todos os dias. Foi o meu exemplo que chamou a atenção de vocês para ter uma vida de oração. Então quando orar, porque isso precisa ser um hábito na tua vida, não é se você quiser, ou quando você desejar, é quando orar, precisa ser um hábito na tua vida, buscar ao Pai em secreto. As orações, eles viram que Jesus, no capítulo 6 de Lucas, eles viram que antes de Jesus escolher os 12 para andar com ele, ele subiu ao monte, capítulo 6, versículo 12, diz que ele subiu ao monte a fim de orar, e ele passou a madrugada toda orando ao Senhor. Por que ele passou a madrugada toda orando? Porque ao descer daquele lugar, dentre aquela multidão que o seguia, ele precisava escolher 12 entre eles que ele iria treinar, que ele iria discipular, que ele iria capacitar para continuar a obra dele, para tomar decisões importantes. Nós precisamos orar dentro desse texto, dentro desse exemplo, para tomar as decisões importantes de nossas vidas. O que acontece é que nós tomamos as decisões e nós depois clamamos: Senhor, socorre, me ajuda. Não, eu preciso orar, buscar a direção, consultar ao Senhor para ver se essa é a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que depois eu siga adiante. E hoje em dia nós não temos tempo para nada, mas vamos ter tempo para oração. Precisamos gastar tempo em oração para tomarmos as decisões importantes da nossa vida. A oração nos leva a tomar as decisões mais inteligentes da nossa vida, as decisões mais certas de nossa vida. Nós às vezes deixamos esse valor tão grande. Era muito difícil para mim tomar umas decisões, às vezes, para onde ir, o que fazer, com situações adversas sobre a minha vida. Tomar decisões quando tudo está favorável é muito bom, parece que flui, mas tomar decisões quando tudo está te pressionando, você vai para o joelho, você busca a Deus, você não toma um passo sequer sem ouvir a voz de Deus. A oração não é algo que você tem que fazer às vezes. A oração é algo necessário para as nossas vidas. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos torna mais íntimos de Deus. Talvez seja por isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 5, versículo 17, para a gente orar sem cessar. Porque a oração nos aproxima dele, a oração nos traz segurança, a oração muda o nosso caráter, a nossa vida. Porque alguém disse certa vez em um livro que o mais importante não é a resposta que você obtém daquilo que você ora, o mais importante é o tempo que você gasta com Deus até a sua resposta chegar. Porque mais perto de Deus, mais íntimo dele eu fico. Quanto mais eu busco a Deus, mais vontade de estar com Ele eu tenho. A oração me aproxima dEle. Sabe, Jesus era uma pessoa tão conectada com Deus, que Ele chama a atenção de um homem chamado Nicodemos. Eu disse isso para os jovens. Nicodemos, o homem que conhecia as Escrituras, João capítulo 3 em diante, diz que Nicodemos era um homem que fazia parte do Sinédrio. Sinédrio era composto por 70 pessoas, mais ou menos, cerca de 70 pessoas, alguns dizem que é menos, outros dizem que é mais, mas cerca de 70 pessoas. O Sinédrio, Nicodemos participava do Supremo Tribunal Judaico da época, ele era um dos melhores líderes famosos que tinha ali, e Nicodemos conhecia as Escrituras, conhecia tudo ali naquele lugar, mas só que algo naquele menino de 30 anos para cima, chamado Jesus, chamava a atenção dele. Ele dizia: eu sou intelectual, eu tenho todo o conhecimento, eu conheço as Escrituras de trás para frente e de frente para trás, eu sou bem visto pela sociedade, aonde eu vou as pessoas me conhecem, eu tenho uma posição bastante elevada, eu sou homem respeitado nesse lugar,
mas se alguma coisa tem nesse jovem que eu não tenho. Alguma conexão com Deus ele tem, dele fazer tantas coisas, dele ser tão íntimo que eu não tenho. Eu apenas vi uma religiosidade, mas a vida íntima que esse homem tem, ela me chama a atenção. E o capítulo 3 diz que ele sai durante a noite, talvez para não ser visto pela toda a sociedade, porque era muito conhecido. E durante a noite ele procura Jesus, e Jesus vem, fala com ele, e Jesus rapidamente, eu não sei quanto tempo durou aquele diálogo, mas segundo a Bíblia narra, né, ele responde a palavra certa para o coração dele. E eu sou de acordo com um pregador gringo, que ele disse uma coisa um dia: se eu gasto horas e horas em oração com Deus, eu não preciso gastar horas e horas atendendo as pessoas, porque se eu gasto horas e horas com Deus, eu só preciso gastar minutos com as pessoas. Sabe por quê? Porque eu trarei a ela o recado de Deus e imediatamente o problema dela pode ser resolvido. Era com Jesus assim ou não? Jesus, ele vinha e descia. Imagine Jesus lá com aquele menino, com o pai daquele menino que estava endemoniado há muito tempo. Os discípulos demorando um bom tempo para expulsar o demônio dele. Jesus havia subido ao monte a fim de orar. Estava orando no monte, sozinho, como era hábito na vida dele. Então Jesus vem, volta, e os discípulos estão lá: sai, tentando expulsar o demônio não sai, sai e não sai. Ele troca de sai e não sai, e o demônio não sai. Daqui a pouco chega Jesus: o que está acontecendo aí? Os seus discípulos estão tentando expulsar o demônio do meu filho, só que o demônio dele não sai. Aí Jesus chega: até quando estarei com vocês? Uma geração incrédula. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus não. Sai. Eu te ordeno que sai. E ele sai naquele lugar. Ele sai naquele moço. E aí passa um tempo, foi muito rápido. Jesus não gastou muito tempo, não ficou ficando horas e horas expulsando, sai. Não ficou horas e horas investindo naquele demônio, não ficou horas e horas, não. Chegou, deu uma palavra, e pela tua palavra o demônio saiu. Onde ele estava antes? Ele estava onde antes? Estava orando. Jesus desce, gasta poucos minutos, trouxe a solução para o problema. E depois, em particular, né, os discípulos chegam e falam: Senhor, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Ele falou: porque essa casta só sai com jejum e oração. Se vocês não tiverem tempo em oração, se vocês não seguirem o meu exemplo, que a oração é onde eu me aproximo de vocês, é onde eu revelo o meu segredo a vocês, é onde eu forjo o caráter de vocês, milagres, sinais, prodígios não acontecerão. Eu não me revelarei a vocês, porque é na intimidade, no relacionamento, que eu me mostro a vocês. Eu quero conhecer Deus, tá bom, você pode conhecer, mas eu quero prosseguir em conhecer, como disse Oséias, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Mas se eu não buscar um relacionamento de oração com Ele, não adianta nada. Não adianta nada. Como é que eu vou conhecer, prosseguir em conhecer, se eu não tenho vida de oração? Se eu não entendo que a oração é necessária para eu tomar decisões importantes, se eu não entendo que a oração me aproxima de Deus, não é algo que você chega para pedir para Deus somente. Você ora ao Senhor, você se aproxima do Senhor para ter intimidade com Ele, para ter vida com Ele, para ouvir a sua voz também na oração, gastar tempo em oração. É você seguir o exemplo dos discípulos. Ele orava, se o meu mestre orava, se o meu mestre gastava tempo em oração, se o meu mestre, ele investia tempo no secreto dele com Deus, eu preciso investir também. Um texto muito... Eu suo assim mesmo, gente, fica tranquilo, não assusta não. Sai daqui, eu saio todo ensopado. Um texto da Bíblia que me chama a atenção é que a intimidade, o relacionamento com Deus, ele faz com que nós submetamos à vontade do Senhor. A nossa vontade vai ficando de lado e a vontade dele vai tomando conta do nosso coração. Aqui nós paramos de ser pedintes e começamos a ser pessoas que desejam fazer a vontade dele e agradá-lo. Jesus está
em Mateus capítulo 6, verso 26 em diante. E Lucas também narra essa história. Jesus sobe com os discípulos para o Getsemane, deixa os discípulos esperando um pouco, Pedro, Tiago e João, e ele vai à frente para orar. Jesus, quando ele está orando naquele lugar, ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Depois ele retorna, os discípulos estão dormindo, ele chama a atenção dos discípulos e retorna para orar de novo. E ele ora novamente ao Pai a mesma oração. Depois ele retorna, os discípulos não estão vigiando, estão dormindo de novo. E ele retorna e faz pela última vez aquela oração. Talvez para sua curiosidade, um judeu, o máximo que ele ora, a mesma oração são 3 vezes. Então Jesus chega e ora pela terceira vez. Ele fala: Pai, não seja feito o que eu quero, afaste de mim esse cálice, não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. Jesus está dizendo o quê? Eu sei que está vindo por aí é bastante difícil. Eu sei que o que vai vir são calúnias, mentiras, são pessoas contra mim, são pessoas cuspindo, vão me esbofetear, vão colocar uma coroa de espinho, vão me pendurar numa cruz, mas seja feita a sua vontade, mas não a minha. E o mais interessante, talvez você pense como eu pensava há 4, 5 anos atrás, que Jesus pediu para que o cálice não viesse sobre a vida dele, pelo fato dele ter uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Naquela época o espinho tinha o tamanho de um espinho da Índia. Imagine no seu crânio. Eu tive o privilégio de conhecer uma das coroas que fosse meio parecida com a de Jesus, que veio de Israel. Só de ver e pegar, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Talvez você pense: a calúnia, a cruz, as chicotadas, as chibatadas, talvez as mãos cravadas na cruz, os pés cravados na cruz, a calúnia, o cuspe das pessoas, talvez o que ele sofreria nisso é o que ele pediu para afastar. Não! Jesus cultivava uma intimidade com o Pai tão grande, tão imensa, que ele sabia que um momento da sua vida, o pecado da humanidade ia sobre ele, sobre aquela cruz. E a Bíblia diz em Isaías que o que faz separação entre Deus e os homens são os pecados e a iniquidade deles. Tanto é que Jesus diz: Pai, Deus meu, por que é que me desamparaste? Porque naquele momento houve uma separação, e de alguém que ele nunca ficou separado por toda a sua vida, momento algum, estiveram desde o início junto, e por causa do pecado da humanidade, houve uma separação. Eu não sei se é por muito tempo, ou quanto tempo for, mas uma pessoa que cultiva um relacionamento diário, que tem uma intimidade, não quer ficar longe da outra, nem sequer um minuto. Ele submeteu à vontade. A oração, a intimidade com Deus, fez com que ele pagasse o preço por mim e por você. É por isso que ele ia no Senhor e pedia: Senhor, me ajuda. É por isso que os discípulos olhavam e falavam: Senhor, me ensina-nos a orar, porque o Senhor consegue a sua intimidade, o seu exemplo, o que o Senhor tem feito aqui, que nós estamos vendo, só pode ser fruto dessa intimidade que você tem no secreto. E nós esquecemos que a oração nos leva para um lugar seguro, como diz o Luiz Rosa, um lugar onde a paz é meio a guerra, um lugar aonde há sustento em meio à escassez, um lugar aonde há tranquilidade em meio ao mundo em caos, um lugar onde as pessoas não te influenciam, é na presença de Deus. A oração, ela nos leva a se parecer mais com Jesus, nos torna semelhante a Jesus.
E eu sempre falo com a juventude, não precisa ninguém falar para mim se o jovem ele está andando com Deus ou não, porque eu sei na atitude dele, no linguajar dele, na forma dele falar, na forma dele olhar, na forma dele agir, se ele está tendo uma vida com Deus ou não. Porque quanto mais próximo de Jesus, mais semelhante a ele eu fico. Eu já não penso como eu pensava antes. Eu já não falo como eu falava antes. Eu já não ando como eu andava antes. A intimidade com Ele, a oração vai me tornando mais semelhante a Ele. E eu vou esvaziando-me de mim mesmo. Sabe o que a oração faz? Nos desintoxica deste mundo. Nós estamos tão cheios das coisas desse mundo. Estamos tão cheios de nós mesmos às vezes, cheios a ponto de nós, eu sei que tem pessoas de várias idades aqui, mas esse meio de comunicação está na mão de todo mundo, chamado o iPhone, Galaxy, o iPad, computador, não sei qual que é o seu que você tem, mas você está conectado com o mundo hoje, importantíssimo mesmo, mas nós estamos tão cheios disso, que nós às vezes queremos, nós sem perceber entramos num sistema aonde o que está debaixo do nosso travesseiro não é mais a palavra, é um celular. Aonde o que está do lado da nossa cama não é mais a palavra, é um tablet. Aonde a primeira atitude do dia não é mais dobrar o joelho no chão e buscar a Deus em oração, é ver quem me mandou uma mensagem no WhatsApp, quem está no Facebook, ou se tem alguma coisa para eu responder no meu e-mail. Eu tenho uma notícia drástica para nós. Se nós não recuperarmos esse grande valor que é a oração, nós iremos morrer. O mundo vai nos consumir. O amor vai se esfriar cada dia mais. E a iniquidade vai aumentar, como diz a palavra em Mateus 24. Para aqueles que conhecem a história da igreja de Éfeso, uma igreja que viu milagres de Deus, uma igreja de oração, uma igreja que buscava, uma igreja que ao decorrer do tempo foi perdendo seus valores, foi perdendo a oração, foi perdendo o temor. O final da igreja em Éfeso foi que ela sucumbiu. Não existe mais, ela acabou, porque aonde não há mais oração, aonde não há mais relacionamento, também se perde o amor, e onde não há mais amor, sucumbe. Nós precisamos orar, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus, amém? Nós precisamos orar, para sermos mais semelhantes a Jesus, amém? Nós precisamos orar para que nesse lugar onde nós encontramos o Senhor, nós nos sintamos seguros em meio ao mundo em caos. Nós tenhamos esperança em meio ao mundo sem esperança. Nós tenhamos paz em meio ao mundo em meio à guerra. Nós temos visão em meio ao mundo que tem andado para todos os lados. E nós não sejamos influenciados por esse mundo. Nós precisamos orar para que a ponto da vontade de Deus ser prioridade, ao invés da minha. Nós precisamos orar, para que nós possamos dizer: Deus, nós não queríamos que isso acontecesse, mas seja feita a tua vontade, e não a minha. A oração nos faz entender que com quem nós nos relacionamos de perto, nós podemos depositar a confiança toda nele, porque ele é soberano, está acima de todas as coisas. A oração também nos dá autoridade para fazer coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Nos resgata a autoridade de expulsar demônios, de falar novas línguas, mas para evangelizar. Já deve ter tido aula sobre isso daqui, com uma ministração com o pastor Eduardo. Para tocar em serpentes, e dentre outras coisas. Era isso que os discípulos viam, era isso que Nicodemos via, era isso que outras pessoas viam em Jesus. E posso falar uma coisa para vocês?
É lógico que havia uma conversa entre Jesus. Jesus era Deus, né? Encarnado, né? Mas Jesus, já reparou que Jesus nunca orou com os discípulos? Já vou pensar ou não? Ele nunca orou com os discípulos. Mas o exemplo de oração de Jesus levava os discípulos a pedir que ele ensinasse ele a orar. Eu tenho certeza, em João capítulo 17, afirma minha certeza, que Jesus orava pelos seus discípulos. Ele ora por ele ora pelos seus discípulos e ora por aqueles que crerão em seu nome. Oração sacerdotal em João 17. Então, o exemplo da vida de Jesus, o relacionamento dele com o Pai, levavam outros a querer ter esse relacionamento também. A oração nos faz modelo para outras pessoas. A oração faz com que nós sejamos a brasa, a fogueira que traz as pessoas para dentro dela. É isso a sua vida? É essa a minha vida? Essa é a sua vida? O que oração tem sido para você? Mais um tópico? E se você... Talvez seja isso mesmo, porque você pode vir para qualquer reunião de oração em qualquer lugar desse país. É a menos frequentada de todo o Brasil, de toda a igreja. Reunião de oração! Vou orar em casa mesmo, tranquilo, né? Vamos orar lá em casa, orar em casa, chega em casa, ora 10 minutos e dorme. E eu discordo daqueles que dizem que, é lógico que eu sei que durante o dia você pode orar durante o dia. Mas na minha opinião, baseado nas Escrituras, você precisa ter o seu tempo, o seu lugar secreto com Deus em oração todos os dias. Todos os dias. Se você se alimenta, se você só tem um minuto para Deus, você vai ter que se dobrar horas e horas para atender as pessoas. Mas se você tem horas com Deus, Deus vai te usar para solucionar o problema das pessoas em apenas alguns minutos, ou talvez algumas horas. Porque você vai receber dele para transmitir para a humanidade. Lembrando que o maior interessado em atender a humanidade é o Senhor Jesus. E Ele quer fazer isso através de nós. Oração não é algo, não é uma opção, é uma necessidade, como eu já disse. E um autor muito antigo, não me recordo o nome dele, ele diz que nem um homem, nem uma mulher é maior que a sua vida de oração. Ninguém é maior que a sua vida de oração. Se a oração não faz parte da sua vida, o Senhor te convida hoje a voltar a orar, para tomar as decisões importantes da sua vida. Voltar a orar em momento que o seu coração vai estar entristecido, vai estar angustiado, como esteve de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 26, capítulo 26. Para que você ore, para que você faça a vontade de Deus, mesmo pressionado por um mundo corrupto e perverso. Lembrando que a oração é algo particular. A sua oração em público é reflexo da sua oração individual. Quando eu estou com a minha liderança de jovens, eu falo, você pode orar propositalmente. Propositalmente. Ele ora. Aí eu já sei se ele está orando ou não. Porque a sua oração em público muitas vezes é reflexo da sua oração particular. Coloque-se de pé, por favor. Eu não sei se eu fui tão claro, espero que eu tenha sido. E também tentei ser o mais simples possível. Que nós atendamos o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, para a gente orar sem cessar. Feche seus olhos por um instante. Eu não sei o que fez você perder a sua comunhão com Deus. Eu não sei o que fez você perder, porque sem oração e sem palavra de Deus não tem comunhão.
Os discípulos entenderam tão bem isso, os apóstolos entenderam tão bem isso, que em Atos capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz que eles começaram a se dedicar só à palavra e à oração. Só a palavra e a oração. Quanto mais oração eu tinha, mais desejo de conhecer eu tenho. E como eu posso conhecê-lo? É por meio da sua palavra. E quanto mais eu conheço ele, mais desejo de falar com ele eu tenho. Por isso são os dois remos da nossa vida. A oração do nosso barco. A oração é um remo e a palavra é outro. E juntos chegaremos ao destino final. Talvez você está perguntando: Senhor, me ensina a orar. E o Senhor fala: quando orardes? Quando você chegar a mim, quando se aproximar de mim, você vai me entender, vai entender que eu sou Pai. E você vai querer desfrutar de um relacionamento comigo diário. Não vão ser de minutos, não vão ser uma vez por semana, não vai ser uma vez por semana, não serão 2 vezes por semana, ou 3, 4 vezes no mês, ou quando as coisas estiverem ruins para você, você vai me buscar. Não! Você entenderá que a oração vai ser importante para você tomar as decisões da sua vida. A oração vai ser importante para que você se esvazie de você mesmo, para que eu te encha com o meu Espírito. A oração será importante porque eu quero te tornar semelhante ao meu Filho Jesus. Filipe chega para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele olha para Filipe e diz: estou tanto tempo com vocês, Filipe, e você fala para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Filipe, quem caminha comigo, quem ora para mim, quem tem intimidade comigo, vê o Pai. Mas Filipe, se você me buscar, olha o recado, parafraseando: se você me buscar, se você tiver intimidade comigo, comigo, por meio de mim as pessoas verão o Pai, mas por meio de você, Filipe, elas vão me ver, Filipe. Elas verão a mim. Por meio de Jesus nós vemos Deus, mas por meio de nós as pessoas precisam ver Jesus. E só é possível através de uma intimidade com Ele, através da oração, através do relacionamento diário. Muitas pessoas buscando Jesus para ter poder, para fazer milagres, para fazer prodígios, mas sem antes ter relacionamento com Ele. Muitas pessoas buscando em homens aquilo que só Deus pode trazer para elas. E através de um relacionamento com Deus nós podemos oferecer também. Porque a Bíblia diz em Provérbios que os nossos lábios, que as nossas palavras são palavras que apacentam um coração que está perturbado, que os nossos lábios são lábios que traz remédio para um coração doente. Isso quer dizer que quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a abrir os nossos lábios, e Ele que vive em nós começará a falar através de nós. Já não será mais o Fábio, já não será mais o Marcos, não será mais a Aline, será o Senhor vivendo em nós. A oração nos leva a nos humilhar diante de Deus. A oração nos faz ver quem somos e que necessitamos dia após dia do Senhor. A oração faz com que a paz que excede todo entendimento domine o nosso coração. A oração, o maior modelo é Jesus. Ele, o próprio Deus encarnado, Ele tinha tempo a sós em oração, constantemente.
Eu não sei o que tem matado o seu tempo de oração. Eu não sei se o seu excesso de trabalho. Eu não sei se é as suas 1000 tarefas diárias. Se são as suas 1000 tarefas diárias. Eu não sei se são os seus relacionamentos de pessoas, me perdoem a minha colocação, de pessoas inertes, porque essa é a geração que tem vindo por aí. Inertes, pessoas preguiçosas, pessoas que querem explicar Deus, pessoas que conhecem bastante a letra, conhecem bastante a palavra, mas não tem relacionamento com Ele, dizendo que não é necessário orar. Pessoas vazias, pessoas como Nicodemos, tinha intelecto, tinha conhecimento, tinha religião, tinha posição, tinha tudo que era necessário para aquele momento, mas não tinha intimidade e conexão com Deus. Por isso que era necessário que ele nascesse de novo. A oração, ela nos traz autoridade também, no nome de Jesus. A oração nos traz sensibilidade a respeito da vontade de Deus. A oração faz com que nós esqueçamos de nós mesmos, a ponto de olhar para Ele e viver somente para Ele. Talvez seja isso que os discípulos, por isso que os discípulos pediram a Ele, não pediram a Ele como fazer milagres, como ressuscitar mortos, como multiplicar pães, mas tenha pedido a Ele: ensina-nos a orar. Aí está o segredo, Senhor. A oração que nos leva a se relacionar contigo, que nos dá mais vontade de conhecer o Senhor, que nos conduz à Tua palavra. Quanto mais conhecemos o Deus da palavra, mais temos vontade de nos relacionar com Ele. Que a oração possa ser, não seja mais uma opção. Que a oração seja algo particular seu. Que a oração seja necessário para a sua vida. O Senhor falou contigo, eu nem sei se eu tenho mais tempo. Deixe o seu lugar, vem aqui à frente, coloque o seu joelho aqui nesses poucos minutos. Fala: Deus, me ajude a restaurar a minha vida de oração, restaurar o meu altar. Senhor, me ajude a vencer aquilo que tem me vencido a cada dia, porque tudo aquilo que te domina, a Bíblia diz, você se torna escravo. Você perdeu essa intimidade, sabe por quê? Você deixou a oração. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Vou cantar um louvor, eu já vou orar com você. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é meu Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço Teu Espírito, há um lugar de vitória em mim.
esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Existe um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Senhor Deus, É no Senhor. se você está no seu É lugar, no Senhor. permaneça com seus olhos fechados. Aproveite esse momento, aproveite esse É período no Senhor. e faça a sua oração. Esse é o tema. Faça a sua oração. É no Faça a sua oração. Senhor, a oração hoje É no Senhor. foi ministrada ao nosso coração, foi ensinada ao nosso coração, foi ensinada a nossa razão, foi ensinada na nossa vida como uma arma, como uma prática, como um momento, como uma situação, como algo que nos conecta a ouvir a Tua voz, a reconhecer a Tua voz, reconhecer o que o Senhor tem para nós, reconhecer as mudanças em nós que precisam acontecer, reconhecer quem somos verdadeiramente. A oração nos leva a levar um choque diante da realidade, nos olharmos no espelho e vermos as mudanças que precisam acontecer dentro de nós. Senhor, a oração é poderosa para mudar situações, mas para mudar a nós mesmos. És tudo que eu preciso, Jesus. Hoje muito foi falado sobre o poder da oração e sobre tudo que ela faz e pode fazer. E quando o Senhor responde ao pedido dos discípulos, dizendo: nos ensina a orar, porque vimos o Senhor orando, nos ensina a orar, o Senhor não começa dizendo: meu Pai. Não, não é assim que o Senhor começa. Porque o primeiro princípio da oração é que eu preciso me desligar do meu egoísmo. Eu preciso me desligar de ver apenas para mim, de orar apenas por mim, de pensar apenas em mim. O Senhor começa dizendo: Pai nosso. E eu quero que você comece a orar agora, dizendo ao Senhor, pode ser em voz alta, pode ser em silêncio, mas comece a orar e dizer: Pai nosso. Nosso. Começa a nos trazer o senso do que é andar em corpo, o senso do que é andar em igreja. Nosso. Me faz lembrar das necessidades da minha família, necessidades dos meus amigos, necessidades da igreja, necessidades dos pastores, necessidades da cidade, necessidades do país, necessidades desse mundo. O Pai é nosso. Senhor, nós começamos a orar hoje ao Senhor dizendo: Pai nosso.
E que você possa deixar o Espírito Santo de Deus começar a colocar motivos de oração no seu coração que vão além de você mesmo, além de você mesma. Comece a dizer: Pai Nosso, Pai Nosso. Ele está nos céus. Ele ouve. Ele ouve. Senhor, que todos venham reconhecer que o Teu nome é santo. Santificado seja o Teu nome. Todos venham adorá-lo como o único que é santo, o único que é digno, o único que pode receber louvor e adoração. Para que isso aconteça, Senhor, para que todos venham dizer que o Senhor é santo mesmo, que o Teu reino venha o Teu reino hoje sobre o nosso coração, venha reinar sobre as minhas vontades, venha reinar sobre o meu coração, venha reinar pelo Teu Santo Espírito. Reina, Senhor, reina, Senhor. Reina. Porque quando o Senhor impera dentro de mim, quando o Senhor é o Rei da minha vida, não tem outro jeito. Pessoas começam a olhar para mim e para a sua vida e começam a dizer: é verdade, esse Deus que você adora é santo. Eu o vejo nos seus olhos, eu o vejo no seu coração, eu o vejo nas suas atitudes, eu o vejo nos seus passos. Esse Deus é santo. Ei, pessoas precisam olhar para mim e para você e começar a dizer: Deus é santo. Essa missão é para mim e para você. Eu quero te dizer, para mim e para você, se poucas pessoas estão se convertendo a Cristo, se poucas pessoas no seu trabalho estão se convertendo a Cristo, se poucas pessoas nessa cidade estão se convertendo a Cristo, não é Deus que não está operando, sou eu e você que não estamos operando, porque eu e você somos o plano para a manifestação de Deus na terra. Não tem plano B. Essa é a igreja, e a igreja do Senhor é o plano A, para que pessoas venham reconhecê-lo como santo. Santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. Que o Senhor nos dê o nosso pão, o nosso alimento, Senhor. Alimente todas as esferas do nosso coração e da nossa vida. Não só comida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E hoje eu creio que o Senhor deu uma palavra para você, que vai te alimentar. E se você colocar em prática a oração e fizer dela o teu alimento, você nunca mais vai passar fome espiritual. Você nunca mais vai andar cambaleando pelo mundo. Você vai estar alimentado e cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus. E a não só comer, a não só beber, mas você se torna um rio de águas vivas. Você começa agora a matar a sede daqueles que estão ao seu redor. Escute isso. Olha o que a oração pode fazer. Talvez você tenha agora pessoas que precisam se converter a Cristo na sua família, na sua casa, seus amigos. Eu quero que você pense neles agora. Nós estamos dentro do orar. Pense neles agora. Peça para o Senhor fazer de você aquele que vai matar a água, a sede dessas pessoas. Peça para o Senhor começar a fazer a obra dele, de forma que todos o reconheçam como santo. Fala: Senhor, mata a minha sede, sim. Mata a minha fome, sim. A oração vai fazer isso por mim, sim. Mas eu quero começar a ser usado para matar a fome de outros. Eu quero começar a ser usado para matar a sede de outros. Então por isso nós oramos. Então por isso você dirige a sua oração ao Senhor. Então por isso você começa a clamar em oração. Ganhe, Senhor, as nossas famílias. Ganhe meu pai que não se converteu. Ganhe meus primos, minhas tias, meus amigos. Ganhe todos aqueles, Senhor, que no meu coração dói,
que eu sei que não estão na tua presença. Nós começamos a orar ao Senhor, juntos, ao Pai que é nosso, 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 pedindo que a obra dele seja feita. E toda minha alma, Senhor, livra-nos do mal. eu vi, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em provações severas. Cada vez que eu acordava, faz o teu querer em mim, toma o meu coração, Mas livra-nos do mal. e toda minha alma. Nós encerramos essa oração. Eu vivo. E eu quero que você encerre essa oração dessa forma, Sempre que eu respiro, cada vez dizendo ao Senhor, não precisa repetir em voz alta, mas dizendo ao Senhor, se você entender que quer dizer isso ao Senhor, dizendo ao Senhor, Pai, faz teu querer, eu cansei de viver longe, teu querer, eu cansei de falar com tantas coisas e falar pouco com o Senhor. Eu cansei de comer das coisas daqui, da terra, e não comer de um alimento espiritual tão profundo, não comer da tua palavra, não comer do teu espírito, não comer da tua presença, não comer do teu amor, não comer da tua graça, não comer da tua misericórdia. Hoje, Senhor, nós queremos que o Senhor nos ajude a criar um hábito dentro de nós de buscar ao Senhor, no silêncio do nosso quarto, mas buscar ao Senhor. Queremos ajuda para essa pregação, para essa palavra, para essa oração não ser mais um culto, nem mais uma palavra, mas ser algo que vai mudar a minha vida. Decisões grandes diante do Senhor, mas decisões pequenas diante do Senhor. Pedidos, clamores diante do Senhor, mas também pedidos simples. Aliás, nas pequenas coisas é que nos aproximamos de Deus para pedir as grandes coisas. Talvez você deve começar a pedir nas pequenas. Pedir aonde você vira, aonde você para o carro. Comece a pedir coisas pequenas. É assim que você criou amizade. É assim que você, com seu marido, se você é casado com a sua esposa, com os anos vocês foram se aproximando e confiando primeiro nas pequenas coisas, até que vocês se entregaram nas grandes. Então comece a orar por coisas pequenas. E vá vendo a misericórdia de Deus, vá vendo o quanto é grande, vá vendo o quanto Ele te surpreende, vá vendo o quanto Ele ouve a oração e responde a oração dos justos. Hoje, Senhor, faz a oração estar arraigada e alicerçada no nosso coração, e o amor que venha a estar arraigado e alicerçado em nós. Essa, Senhor, é a nossa oração. Certos que o Senhor nos ouve. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.